tema de hoje é simples, porém libertador. Pare de se preocupar com o problema dos outros. Oi, senhoras! Bem-vindas a mais uma versão de mim e de vocês também. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que pesa demais em nossas vidas, principalmente nós mulheres que cuidamos da casa, da família, de trabalho, sabe? Que a gente que cuida assim de tudo, de uma coisa, de outra, empreendedora, se você também é empreendedora, ou ainda que trabalhe modelo CLT, não tem problema, é trabalho do mesmo jeito, né? A gente tenta evitar conflitos, tenta ajudar os outros, outras pessoas têm situações específicas, pessoas específicas, e eu vou falar de mim, eu realmente não sou a pessoa que quero ajudar a família inteira, porém, às vezes temos aquela situação, aquela pessoa em específico, seja aquela irmã, aquele marido, aquela amiga, sabe? Sempre tem alguém, né? E quando a gente para analisar, a gente está cansada, a gente está estressada, a gente está sem energia, e o pior de tudo, a gente está às vezes fadigada por estar carregando um problema que nem é nosso de fato, sabe? Nesse vídeo eu quero te dar motivos pelos quais você não precisa, você não tem que carregar problemas alheios. E aqui eu tô falando de uma experiência minha, por exemplo, não é algo que alguém me disse, não, foi experiência mesmo da vida, coisas que eu levei 30 anos para aprender, que eu gostaria de ter aprendido antes, que talvez se eu tivesse aprendido antes seria muito melhor, muito menos desgastante para mim. Enfim, o motivo número 1 é: você não precisa salvar todo mundo. Mulher, eu sei que você às vezes tem, né, aquele coração enorme, se preocupa genuinamente mesmo, né, com a outra pessoa. Às vezes é isso, é a nossa preocupação genuína, né, querer ver o bem do outro. Mas a gente tem que ver também que existem limites, existem barreiras que muitas vezes a gente ultrapassa e que não deveria, sabe? Cada pessoa é responsável pela sua própria vida. Então, não cabe a gente querer tomar o problema da vida do outro achando que dessa forma a gente vai solucionar tudo, vai resolver todos os problemas e ponto, né? E acabou. Quando a gente tenta resolver o problema da outra pessoa, a gente acaba que, além de nos desgastar, a gente também acaba que impedindo a outra pessoa de crescer, a outra pessoa de se desenvolver, a outra pessoa de lidar com seus próprios problemas. O motivo número 2 é a preocupação, ela não resolve o problema do outro. Muito pelo contrário, acaba tirando a nossa paz, o que é pior, né? Não basta o outro tá com um problema e aí você ainda perder a sua paz. Então, a preocupação realmente só faz isso, sabe? A preocupação em si, que eu quero dizer. Como eu disse antes, ficar pensando no problema do marido, da irmã, da amiga, da tia, de quem quer que seja, não resolve nada, só traz problemas, né, no caso, para a gente mesmo, não tem muito o que se fazer. E, infelizmente, também, né, não vai mudar nada na vida deles, não vai agregar nada, não vai resolver, não vai solucionar os problemas deles. Infelizmente, na nossa vida, sim, na nossa vida a gente acaba aqui perdendo foco, perdendo sono, a energia, né, como eu citei aqui, e só. A gente ainda fica com aquela sensação de estar carregando um peso que não é nosso, que não nos pertence. O motivo 3 é: você pode ajudar sem precisar carregar o problema dos outros nas costas, sem precisar se preocupar, né? Que o que a gente está falando aqui é sobre a preocupação. E eu estou falando, como eu já disse, por experiência própria. Ao longo de muitos anos, eu vivi preocupada com problemas que não me pertenciam, como se eu não tivesse os meus próprios problemas, né? Então, aí tinha os meus problemas, aí eu acho que eu achava que tava pouco, sabe? Aí eu pegava e arrumava mais problemas, aqueles problemas que não me pertenciam. Amigas, irmãs, não sei quem, enfim.
Mas vamos lá. Como você pode ajudar, tá, Drica? Já que eu não posso me preocupar, então como é que eu posso ajudar? E sim, tem maneira da gente ajudar sem precisar ficar gastando nossa energia, nossos neurônios com o problema do outro, tá bom? Então, as formas, né, que a gente pode estar ajudando aquela pessoa que a gente gosta, que a gente se preocupa, que a gente sabe que às vezes realmente está precisando de ajuda, por exemplo, a gente pode orar por essa pessoa, né, pedir a Deus, porque quem melhor do que Deus para ajudar essa pessoa e inclusive ajudar a gente também, que a gente também, né, tá precisando de ajuda. A gente pode dar uma palavra para essa pessoa, uma palavra de consolo, quem sabe, um conselho. A gente pode aconselhar. Eu sou essa pessoa. Eu amo aconselhar os outros. Passo parte do tempo aconselhando os outros e às vezes eu também, né, tô precisando até de conselho também. Então, essas coisas realmente ajudam, essas coisas, né, que eu acabei de citar, realmente, de alguma forma, vai ajudar outra pessoa, caso ela queira a ajuda, né, também. Agora, assumir a dor, o problema e a responsabilidade da outra pessoa, isso eu tive que aprender. Isso não é amor, sabe? Isso na verdade é autossabotagem. Às vezes a gente até arruma, usa isso como desculpa, usa o problema dos outros como desculpa para negligenciar o nosso. Às vezes a gente diz que não está resolvendo nossos próprios problemas justamente porque está resolvendo o problema dos outros. É basicamente isso. Mas isso não passa de uma sabotagem, porque é só um meio mesmo que a gente arruma de deixar nossos problemas para depois. Já vivi isso tantas vezes, mas tantas vezes que eu acho assim que eu já tô calejada, sabe? Tentando resolver problemas que não são meus, que não me pertenciam. E no final de tudo ficava eu cansada, estressada e cheia de coisas minhas pendentes que eu largava, né, de mão para tomar conta do problema alheio. Aí quando eu comecei a colocar limites e soltar o que não era meu, sabe? E entender, tá, esses são meus problemas, esses não são meus problemas, esse eu consigo resolver, esse eu não consigo porque não são meus, não tem como eu simplesmente enfiar a mão e resolver o problema do outro. Quando eu comecei a ponderar, quando eu comecei a me conscientizar dessas coisas, as coisas fluíram de uma forma assim que eu não tenho nem como expressar. Ah, sim, mas outra coisa também aqui, ó. Bônus, outra situação bônus. Você não tem como ajudar quem não quer ajuda. Existe uma enorme, uma gigantesca diferença entre a pessoa que precisa de ajuda e a pessoa que quer ajuda. A pessoa que precisa de ajuda, às vezes você não precisa nem. Algumas vezes você não precisa perguntar, às vezes você tá de fora, você tá vendo, tá? Aquela situação ali precisa de ajuda. Mas assim, será mesmo que essa pessoa quer ajuda? Será mesmo? Porque se ela não quer ajuda, não há nada que você faça que vá ajudar, que não vai. Simplesmente não vai. Você só vai se frustrar. Mais uma vez, falo por experiência própria, anos e anos da minha vida, eu passei por uma situação de tentar ajudar uma pessoa e sempre achar que eu podia fazer mais. Eu sempre vinha, não, tá dando errado porque eu deveria ter feito isso. Deixa eu fazer, falta eu fazer alguma coisa. Deixa eu fazer tal coisa que agora vai dar tudo certo. E não dava. Não, ainda falta alguma coisa, aí eu voltei a fazer isso aqui. E não. Agora, só agora, depois dos 30 anos, que eu vim descobrir que não há nada que eu faço por essa determinada pessoa que não vai funcionar. Por quê? Porque essa pessoa não quer ajuda. Ela não quer ajuda. Ela pode até precisar, de fato, ela necessita de ajuda, mas ela não quer. Então, foram anos da minha vida me desgastando, me estressando. Para quê? Para nada. Agora, hoje, de coração, eu quero que você pare e analise e se faça essas perguntas. Que eu estou carregando que não é meu.
que não me pertence. Se você tem uma determinada pessoa, né? Vamos falar aqui de uma pessoa específica, que eu contei um caso meu específico, apesar de não ser só uma pessoa, mas esse caso aqui que eu contei, né, de uma determinada pessoa, foram anos eu tentando ajudar. E só agora, depois dos 30 anos, que eu me dei conta de que não tenho como ajudar quem não quer ajuda. A segunda pergunta que você tem que fazer é, tá, essa pessoa precisa de ajuda, mas ela quer ajuda? Se pergunte se essa pessoa quer ajuda. Observa quantas oportunidades de ajuda ela já teve. Se você parar para observar, tá, fulano tentou ajudar, ela teve essa oportunidade e não aproveitou, teve outra oportunidade, não aproveitou, teve. Às vezes, só de ver o passado, a situação, quando eu digo passado, não é um passado lá atrás, mas eu digo assim, você parar e analisar, tá? Ela já teve várias oportunidades e continua na mesma. Então, às vezes, isso é um parâmetro para você observar e compreender que a sua ajuda também só vai ser um desgaste físico, mental, emocional só para você. Deixa seu like e deixa também aí nos comentários. Eu vou soltar o que não é meu. E compartilha com outra mulher que você sabe, que você conhece e que vê que ela vive carregando o mundo nas costas. Então, o vídeo de hoje foi esse. Um grande beijo e até o próximo vídeo.